para estar sentados. Iniciamos nossa meditação pedida por Nossa Senhora em Fátima, meditação oferecida para a reparação das ofensas cometidas contra seu Imaculado Coração, que é o mesmo coração de Jesus, segundo dizia São João Eudes. Vamos iniciar nos dirigindo ao Imaculado Coração de Maria e dizendo a Nossa Senhora: Minha Mãe, vós que aqui nos congregastes, vós, minha Mãe, que tantas vezes fostes ofendida pelos filhos que prometiam amor a vós, vós, minha Mãe, tantas vezes ofendida, rejeitada, maltratada pelas almas que deveriam ser fiéis, mas que, entretanto, muitas vezes pronunciaram o vosso nome com os lábios e traíram a vós em seu coração. Minha Mãe, a vós nos dirigimos neste dia em que meditaremos sobre a coroação de espinhos de vosso Filho. Vós, minha Mãe, o vistes coroado de espinho, o vistes sofredor. E hoje, ó minha Mãe, aceitai a prece dos filhos e filhas que aqui se reúnem, genuflexos diante de vós, pedindo vossa intercessão para reparar tantas e tantas ofensas que vosso Filho tem sofrido no mundo inteiro e muitas vezes da parte daqueles que se dizem católicos. Iniciamos então, após nossa oração à Virgem Santíssima, a leitura do trecho selecionado para o dia de hoje sobre a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Após Pilatos ter mandado Jesus para ser flagelado, os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte e, despojando-o de suas vestes, cobriram-no com um manto de púrpura. Depois, entrelaçando uma coroa de espinhos, puseram-na sobre sua cabeça e em sua mão direita uma cana. Ajoelhando-se diante dele, os soldados o escarneciam, dizendo: Deus te salve, Rei dos Judeus! E lhe davam bofetadas, cuspiam-lhe na face e, tomando a cana, batiam-lhe na cabeça. Pilatos saiu novamente e disse aos judeus: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não encontro nele crime algum. Saiu Jesus, com efeito, trazendo a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E lhe disse Pilatos: Eis aqui o homem. Mas, logo que o viram, os pontífices e os ministros começaram a clamar, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos lhes disse: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, pois não encontro nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ouvindo estas palavras, ainda mais se intimidou Pilatos, e tornando a entrar no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então lhe disse Pilatos: Tu não me falas? Ignoras que tenho o poder de crucificar-te ou dar-te a liberdade? Respondeu-lhe Jesus: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, aquele que me entregou nas tuas mãos é réu de maior pecado. É certo que essas cenas todas foram assistidas pelos anjos do céu, consternados diante dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, diante da humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele povo, o povo eleito, que esperava o momento
em que voltariam a ter rei, porque os israelitas não tinham mais rei, desde o momento em que eles foram para o exílio da Babilônia, quando voltaram já não tiveram mais rei. Eles esperavam que esse rei viesse, mas esperavam o rei de uma forma errada. Esperavam um rei humano que cingisse sua cabeça com uma coroa de glória, uma coroa de triunfo, uma coroa que desse aos seus ministros poder sobre esta terra, influência sobre esta terra, conquistas sobre esta terra. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio trazendo as conquistas da eternidade. Ele veio trazendo as conquistas do reino dos céus, porque morrendo, a morte estaria morta e Ele teria aberto os céus que o pecado de Adão havia fechado. Adão havia pecado. Por quê? Porque ele aceitou o fruto daquela árvore, a árvore proibida, aquele fruto proibido. E nosso Senhor Jesus Cristo deveria vir e morrer numa cruz para reparar aquele primeiro fruto da árvore proibida que havia sido pego por aqueles que estavam no paraíso. Adão e Eva pecaram, os céus se fecharam, mas nosso Senhor Jesus Cristo viria redimir a humanidade. Ele viria resgatar o homem que não podia entrar no paraíso. Nesse momento em que nosso Senhor Jesus Cristo vem, ele é rejeitado. Os judeus não podiam matá-lo, porque eles estavam sob o domínio dos romanos. Por isso se dirigem a Pilatos. Do contrário, eles mesmos teriam crucificado, teriam matado, teriam maltratado a nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles puderam fazer, fizeram. Gritaram contra ele, disseram blasfêmias, disseram horrores. E isso é parecido com o mundo no qual nós vivemos. Os homens blasfemam contra nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens rejeitam a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes, os que rejeitam não são aqueles que são inimigos declarados de nosso Senhor Jesus Cristo. São aqueles que se dizem seus amigos. São aqueles que se dizem católicos. Católicos da boca para fora, mas do coração para dentro, como diz São Luís, comentando naquela carta circular os amigos da cruz. São aqueles que se dizem católicos com os lábios, mas matam nosso Senhor Jesus Cristo em seus corações. Isso acontece no mundo de hoje. Nós vemos leis iníquas que estão sendo aprovadas por todas as partes. E muitas vezes os católicos dão de ombros, não se importam com tantos horrores que estão sendo aprovados. Hoje em dia dizem que é necessário tirar os crucifixos dos locais públicos. Por quê? Porque ofende a consciência dos homens. Tempo houve em que os homens ofendiam a Deus. Hoje em dia é Deus que ofende os homens. E Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, na quinta aparição, ela chorou, dizendo que os homens não ofendam mais a Deus. E ela chorou, depois continuou, porque ele já está muito ofendido. O que os homens receberão como paga de tudo o que fazem contra nosso Senhor Jesus Cristo? De tudo o que fazem contra a sua igreja? Quantas vezes nós ouvimos católicos relaxados que não se importam com a doutrina da igreja? E alguns dizem de forma estúpida, de forma superficial, o importante é ser feliz na vida. O que é ser feliz na vida se eu ofendo ao nosso Senhor Jesus Cristo? Se eu vejo ele ser crucificado novamente, ele ser coroado de espinhos, e eu sou aquela alma, igual Pilatos, que lava as mãos. Não tenho nada a ver com esse homem, não é culpa minha. São os outros no mundo que o ofendem. E assim muitos homens acumulam pecados sobre pecados, esperando o dia da vingança, esperando o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo julgará os homens por suas obras. As obras é que compram a eternidade. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório, naquele livro Preparação para a Morte, ele diz o seguinte: o maior tesouro que nós temos na vida é o tempo. Por que o tempo? Porque do tempo, a partir do tempo desta terra, eu receberei o meu prêmio eterno ou o meu castigo eterno. E tanta gente jogando o tempo fora, desperdiçando o tempo. Às vezes é no celular, fica brincando, gastando o tempo que a pessoa às vezes diz que não dá para rezar, não tive tempo de rezar hoje, eu rezo só de vez em quando. Mas, às vezes, mexendo nesses aparelhos, a pessoa tem tempo. Tem tempo, às vezes, para mexer nos aparelhos, olhar o que não deve e esbofetear o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não é um católico radical, não é um católico fervoroso. Só entram no céu os violentos, segundo diz nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é violento? Quem faz violência contra si.
aquele que é radical contra si, aquele que diz, é melhor, repetindo a Nosso Senhor, é melhor entrar no céu sem um dos olhos do que com os dois e parar no inferno. É melhor entrar no céu tendo feito todo o sacrifício contra a nossa carne neste mundo do que ir para o inferno depois por toda a eternidade. Eu devo aproveitar o meu tempo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi coroado de espinhos, Ele foi maltratado. Clovis, o rei Clovis, rei dos francos, que deu origem à nação francesa, quando ele ouvia a narração da paixão de Nosso Senhor, Saint-Remy, que havia batizado a Clovis, ele fazendo a narração da paixão, Clovis se indignava com o assunto. E ele, pegando sua lança de guerreiro, batia no chão e dizia: ai, se eu estivesse lá com os meus francos, protegendo a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, muito mais do que os francos no Calvário, estavam os anjos. E os anjos receberam ordem de Deus de que não poderiam fazer nada, porque Nosso Senhor Jesus Cristo deveria sofrer até o fim. Um Deus deveria morrer para abrir os céus por causa do pecado do homem que havia fechado os céus. Esse homem pecador que foi Adão é nosso primeiro pai. E, infelizmente, nós carregamos em nossa carne a tendência para o mal, a tendência para o pecado. E quantas vezes eu que estou aqui hoje, porque é muito fácil aplicar o Evangelho para o outro, para o meu parente, para o meu amigo, para o meu vizinho. É muito fácil. O difícil é ter coragem, não de apontar o dedo para os outros, mas apontar para mim, porque eu sou essa alma que muitas vezes em minha vida, se eu retorno à minha vida, eu pequei, eu ofendi a Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cometi um pecado mortal e não me importei. É mais um pecado. Mais um pecado mortal abre o inferno debaixo de nossos pés e conquista a eternidade queimando no inferno. E eu, relaxado. Às vezes, é um olhar ruim que eu dou numa rua, é um aparelho eletrônico que eu mexo de forma desnecessária, perdendo tempo do qual serei julgado um dia, porque nada passa desapercebido diante de Deus. Santo Afonso diz o seguinte: um dia que passa não volta mais. Tudo que eu fiz diante de Deus, eu esqueci, ficou guardado lá, ficou registrado. Tudo que eu fiz de bom, ficou registrado. Tudo que eu fiz de mal, ficou registrado. Eu posso me esquecer. No dia do meu juízo, Deus vai me lembrar de tudo. Isso não nos deve trazer medo, deve nos trazer alegria de sermos filhos de Deus, de sermos católicos. E o católico é o católico verdadeiro. O católico verdadeiro é aquele que aceita a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo como ela é. Porque é muito fácil, no mundo de hoje, contemporizar. Claro, tem tantas coisas que correm por aí, alguns dizem isso, outros dizem aquilo. O catolicismo não muda. A religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, única verdadeira, fundada por Ele, não muda. É uma artimanha do inferno enganar as almas fiéis, é uma artimanha do inferno corromper as mentes, é uma artimanha do inferno desejar que os homens julguem em seu interior que as doutrinas podem ser mudadas. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando colocaram a coroa de espinhos nele, e segundo diz aqui a narração dessa seleção que foi feita de uma união de trechos do Evangelho, além de colocarem a coroa de espinhos, que não tinha sido ordenado por Pilatos isso, foi por maldade dos soldados, ou então por algum judeu que deve ter pago algum soldado. E por dinheiro, as pessoas fazem qualquer coisa. O judeu fez por ódio o que os romanos fizeram por dinheiro. Entretanto, a culpa do judeu é maior, porque ele sabia que Nosso Senhor Jesus Cristo era rei. Eles conheciam toda a família de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eles resolveram coroá-lo de espinhos para escarnecer dele. Ele disse que era rei, coloque a coroa de espinhos nele. A coroa de espinhos foi colocada, e um soldado tomou uma vara e bateu na cabeça de Nosso Senhor, para que a coroa entrasse mais fundo. Aqueles cravos penetraram as têmporas de Nosso Senhor, penetraram a cabeça de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que são esses cravos? Esses cravos, por exemplo, são todos os atentados contra a doutrina católica que foram realizados ao longo dos séculos, e mais ainda no século que nós vivemos. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por isso.
Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu porque Ele soube, Ele era Deus, Ele sabia que no futuro, nos séculos vindouros, a sua doutrina seria escarnecida, como Ele era escarnecido naquele momento em que Ele era coroado de espinhos. Entretanto, durante os séculos da história da Igreja, muitos se levantaram pregando doutrinas erradas e foram condenados como hereges. Até nós chegamos nos dias de hoje, em que pessoas que se dizem católicas não se consideram hereges, continuam pregando a doutrina errada, como se a doutrina de Cristo tivesse mudado. A doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo jamais muda, suas palavras permanecerão para sempre. Ai daqueles que mudam a palavra de Cristo, serão eles julgados, condenados e queimarão eternamente por terem feito o Filho de Deus sofrer, porque sua igreja foi perseguida quando sua doutrina foi mudada. Isso nós encontramos católicos relaxados por todas as partes. As pessoas dizem, não, a igreja é exagerada. E um dia Deus dirá, meu filho, minha filha, reda rationem tuum, presta as tuas contas. Minha doutrina não muda. Por isso, meu filho, teu lugar eterno será o inferno. Saibamos nós amar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e saibamos reparar os sofrimentos que Ele teve na coração de espinhos por essas ofensas contra a sua doutrina. Saibamos nós reparar as ofensas que nosso Senhor Jesus Cristo sofre pelos maus pensamentos, não apenas contra a doutrina, mas contra a castidade, que nesse mundo tanto pululam esses horrores por todas as partes. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando a coroa de espinhos foi colocada na cabeça dele, quando bateram com a vara, talvez ele tenha sofrido pelos meus pecados, pelos meus maus pensamentos. Eu que estou aqui. Pode ter sido por maus pensamentos que eu tive anteriormente, numa vida passada. Podem ser por maus pensamentos que às vezes ainda eu tenho, como se ninguém me visse. Realmente, do lado de fora, é impossível julgar o que alguém pensa. Aqui mesmo, quem está aqui nessa missa, nesta cerimônia, daqui a pouco a missa. Um pode estar pensando num aparelho eletrônico que quebrou em casa, que tem que consertar, o outro está pensando num trabalho que tem que fazer, e desse pensamento que todos agora têm, enquanto ouvem as palavras que são dirigidas, desses pensamentos serão julgados. Daqueles que recebem a palavra de Deus, que vem por meio de um ministro dele, e aproveitam dessa palavra, isso dá frutos na alma, é uma semente que é plantada. Se eu não aproveito como deveria, dia chegará em que eu pagarei por todos os pensamentos ruins que eu tive. Sejam os pensamentos impuros, sejam os pensamentos de relaxamento, sejam os pensamentos de maledicência, sejam os pensamentos contra a obediência e tantos outros pensamentos. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela disse que viriam castigos. E algumas pessoas às vezes pensam, sim, castigos, estamos esperando há mais de 100 anos. Nossa Senhora apareceu há mais de 100 anos. Tantos dizem que os castigos vêm, os castigos virão, sim. Eu estou esperando sentado. Um dia eles chegam. Quando chegar, me avise em casa, por favor, que eu vou me preparar um pouco melhor. Essas são as almas que são pegas, como diz o Evangelho. O ladrão chega à noite e o dono da casa não sabe quando ele chega. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu para nos salvar. E eu? O que eu aceito sofrer por nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eu não sou uma alma reclamona? Tudo que acontece na minha vida, ai, por que Deus faz isso comigo? Ai, por que não sei o quê? E aquilo outro. Fico reclamando com Deus, como se Deus tivesse que aparecer e dizer, meu filho, minha criatura, eu vou explicar agora aquilo que desde toda a eternidade eu pensei a teu respeito. Deus não tem obrigação de explicar para o homem por que o trata desse jeito. A única obrigação é do homem de aceitar a vontade de Deus sem compreender. Santo Afonso diz que a vontade de Deus não precisa ser compreendida, apenas tem de ser aceita. E às vezes é uma verdade, é uma vontade de Deus que vem com contradições. Eu não esperava que acontecesse isso na minha vida. Essa perspectiva eu tentei fugir de todas as formas. Tem gente que faz assim, é como um avestruz. Se assusta, esconde a cabeça no chão, fica aquele corpão para fora. Não tem como fugir. Quando Deus me marca para o sofrimento, quando Deus me marca para uma provação, não tem como fugir. Então, no dia de hoje, contemplando a nosso Senhor Jesus Cristo coroado de espinhos, eu tenho que fazer um propósito.
eu tenho que me dirigir a Nossa Senhora e pedir auxílio de Nossa Senhora, suas graças para que meus pensamentos sejam controlados, para que meus pensamentos sejam pensamentos de amor a Deus, sejam pensamentos de cumprimento dos mandamentos. Porque relaxamentos nós encontramos por todas as partes. Almas que estejam dispostas a se crucificar para servirem a Deus, isso são poucos os que realmente aceitam. Diz a imitação de Cristo: muitos são aqueles que acompanham a Jesus em sua ceia. Poucos são aqueles que sobem ao Calvário com Ele depois. Eu poderia me perguntar: eu sou uma alma que aceita a consolação? Ou sou uma alma que, além de aceitar a consolação, também aceita a aprovação? Tem gente que é assim: vem a consolação, oh, alegria, como Deus me ama, muito obrigado, Senhor. Vem a aprovação, se joga no chão. Se nosso Senhor Jesus Cristo foi provado, que caminho quererei eu? Em certa ocasião, um religioso estava rezando e nosso Senhor Jesus Cristo falou com o religioso. Ele estava muito provado e disse assim, quando falou com ele, ele continuou provado. Imagine, nosso Senhor Jesus Cristo falou com ele, o religioso continuou provado. E nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: meu filho, quando tu estás provado, sou eu que mostro o meu amor. Quando tu estás consolado, sou eu que mostro o meu amor por ti. Mas quando tu estás provado e aceitas, és tu que mostra o teu amor por mim. Nós que aqui estamos, devemos nos perguntar: eu aceito sofrer com Nosso Senhor? Eu aceito receber a coroa de espinhos em minha cabeça para sofrer com o Divino Mestre? Eu aceito a coroa de espinhos de dizer a verdade, de ensinar a verdade, de repetir o que a igreja ensina, recebendo chacota do mundo? Eu aceito? Ou eu sou aquela alma que prefere omitir, não dizer a verdade para não passar por situações de dificuldade? Santa Teresa diz um pensamento muito interessante, e com isso vamos concluindo nossa meditação. Santa Teresa diz o seguinte: quem dá tudo para Deus, Deus dá tudo para a pessoa. Aquela pessoa que não quer dar tudo para Deus, Deus respeita. Deus também não dará tudo para aquela pessoa. Eu sou uma alma que aceita dar tudo para Deus? Eu aceito tanto a consolação como a aprovação? Ou sou uma alma que tem gula de consolação e foge da cruz? Nos voltamos agora a Nossa Senhora para encerrarmos nossa meditação dizendo: ó minha mãe, vós que assististes vosso filho com tantos sofrimentos e aceitastes todos os sofrimentos para a salvação das almas, minha mãe, fortificai nossas almas, para que no momento de nossa cruz nós possamos dizer: fiat voluntas tua. Minha mãe, que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, coroado de espinhos, flagelados, escarnecidos ou crucificados, que Deus seja glorificado por todos nós neste mundo, para que durante toda a eternidade com Ele estejamos para todo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.